Olá! Está começando mais um Conectados com Valéria Novelli, eu e você completamente conectados. E hoje o Conectados é direto de Nipoã, que eu vim conhecer a história da Elaine. A Elaine, que é pioneira na indústria termoplástica, 34 anos, uma história para inspirar. Você é mulher, você é empresário, eu vou contar tudo para vocês, só vem! Se a vida é uma festa, você já deve ter ouvido falar em Josi Amaral Eventos. Prazer, eu sou a Josi e trago para você um buffet itinerante, com gastronomia nacional e internacional, totalmente personalizado para o seu evento. Peça-nos um orçamento sem compromisso, aguardo vocês. Em um mundo onde a concorrência é acirrada, a visibilidade é a chave para o sucesso. Apresentamos a solução que você e sua empresa precisam, QG de Ideias, especialista em marketing estratégico digital. Como equipe dedicada e criativa, transformamos ideias em resultados tangíveis. Do branding à presença online, a QG de Ideias é a sua parceira para o sucesso, entregando exatamente o que você precisa, sem enrolação ou complicação. Não perca tempo e invista no seu sucesso com a QG de Ideias. Entre em contato hoje mesmo. Juntos, vamos além. Aquele momento perfeito que só um sorvete pode proporcionar? Na Hoje Sorvetes, são mais de 90 sabores irresistíveis esperando por você. Estamos te esperando em São José do Rio Preto e também em Badiba City. Qualidade, variedade e preços que cabem no seu bolso. Hoje Sorvetes, é gostoso, é barato, é sensacional. Siga-nos nas redes sociais e descubra o sabor que conquistou o Brasil. Descubra o poder de transformar sua vida com a Duzane. A Angelina, de São José do Rio Preto, encontrou na Duzane a liberdade financeira e a realização pessoal. Com peças premium, conforto incomparável e design exclusivo, a Duzane valoriza cada mulher. Seja sua própria chefe, com horários flexíveis e ganhos proporcionais ao seu esforço. Seja uma revendedora Duzane. Entre em contato com a Angelina. E se você pudesse mudar vidas? E se você pudesse realizar um trabalho com propósito e ainda ganhar com isso? Com os óleos essenciais da Terra, você leva bem-estar, saúde, equilíbrio para quem está ao seu redor e ainda conquista uma renda extra. Ser um consultor da Terra é mais do que vender óleos. É espalhar cuidados, é transformar rotinas, é salvar vidas com o poder da natureza, é deixar o caminho mais leve. Seja do Terra. Ganhe, compartilhe, cure, faça a diferença.
E agora eu estou aqui com ela, vou conversar com essa empresária, empreendedora, à frente aí de 2 empresas, fundadora de 2 empresas, Elaine. Tudo bem? Tudo bom, Valéria? É um prazer estar aqui com você, com a sua equipe. É um prazer a gente contar um pouquinho da nossa história. Elaine, eu tô super assim feliz, porque eu adoro conversar com mulheres, sabe? Mulheres empresárias, mulheres de atitude. E você tem uma história assim pra inspirar qualquer mulher de qualquer área da vida. E eu queria que você contasse um pouquinho a sua história, Elaine, que começou lá atrás como operária, né? Numa empresa do ramo também termoplástico, né? Termoplástico. Conta um pouquinho pra gente como começou a sua trajetória. Eu comecei a trabalhar com 16 anos numa empresa de embalagem plástica, sacos plásticos. E durante esses anos eu fui progredindo, fui trabalhando no acabamento. Depois do acabamento eu atendi o telefone, depois eu atendi o telefone e fazia o acabamento, depois eu fazia o acabamento e fazia a nota fiscal. Daqui a pouco eu estava tomando conta da turma, que eram 80 mulheres, e a gente trabalhava numa equipe bem formada. Trabalhei nisso 14 anos. Aí a empresa foi vendida, veio um novo proprietário, e eu engravidei do Arthur. E quando eu engravidei do Arthur, veio um outro senhor que eu teria que ensinar tudo que eu sabia. E eu sabia que eu ia ser demitida depois, porque esse senhor tomaria o meu lugar. Aí eu já vi que eu ia ser dispensada. E quando eu estava nos meus 9 meses... O meu primeiro patrão, antes de vender a empresa, ele fez um acerto comigo. Sim. Então eu já tinha os meus direitos na mão. Se por acaso eu não me encaixasse ou fosse dispensada, eu já teria conseguido a minha vida. E quando eu fui dispensada, que eu sabia que eu ia ser dispensada, eu já comprei uma máquina e coloquei no quartinho de casa de solteiro, porque eu morava com a minha mãe antes de casar. Então no meu quartinho de casa de solteiro eu coloquei a máquina lá e comecei a trabalhar nessa máquina mesmo barriguda. Eu estava ali dos 9 meses, estava de férias, ainda não tinha tido o Arthur, estava ali trabalhando. E depois que o Arthur nasceu, eu fui dispensada e eu continuei trabalhando ali. Ô Elaine, naquela época lá atrás, você falou que eram 80 mulheres, né? 80 mulheres. Esse segmento já era só de mulheres? Porque o acabamento é mais caprichoso, tem mais detalhe para você fazer bonitinho, como se fosse um presentinho. Não é você catar e jogar, né? Então você tem que dar um acabamento, tem que fazer ele bonitinho, dobrar bonitinho, para mandar para o cliente certinho, feito, né? E os homens geralmente não têm essa paciência, jeito, né? Não tem essa delicadeza de acabamento. Tem uns meninos que até seguem, mas hoje 80% das nossas funcionárias são mulheres. O restante são homens que trabalham na mecânica, que trabalham na parte de expedição, que é mais pesado, né? Então são homens, mas a maioria é mulher. E você começou lá, final de gestação, já começou com a sua produção, já com a sua primeira máquina? Foi. Aí o meu irmão trabalhava numa outra empresa e a gente vendo que ele não estava bem lá, chamei ele para vir junto comigo. E você morava em São Paulo? Morava em São Paulo. Eu fundei a empresa em 91. Eu registrei a empresa em 91 e eu trabalhava sozinha. Depois eu trouxe ele para trabalhar comigo. Aí nós ficamos sócios. E de lá para cá, o meu irmão que morava aqui no interior chamou a gente para vir para cá. Que eu ia te perguntar, mas você lá da capital, como que você veio parar aqui em Nipoã, interior mesmo do estado? É porque a gente, Natal, Ano Novo e festa, a gente vinha para casa desse meu irmão. Então, eu falei, a vida é muito difícil em São Paulo, é muito complicada com filho, tudo. O marido ficou desempregado. Aí falou, quer saber de uma coisa? Vamos juntar fome com vontade de comer. Vamos embora. Aí pegamos um caminhão, juntamos as máquinas, coisas, íamos tudo embora pra cá. Aí chegou aqui, a gente montou, fez um barracão, né? E colocamos a máquina para
começar a trabalhar. E começamos a trabalhar ali. E ali eu trabalhava, produzia de dia, colocava as crianças dentro do carro, ia para Rio Preto entregar os pacotes que era produzido, porque a transportadora não vinha aqui retirar. A gente tinha que pôr no carro e levar para Rio Preto, para a transportadora mandar para o cliente. Então a gente vivia nessa vida, produzia, jogava no carro, com criança e tudo, tinha mamadeira, tinha comida, tinha fruta, tinha água, tinha tudo dentro do carro. E as crianças e os pacotes. E levava. E essa vida a gente teve por muitos anos, até que as transportadoras começaram a vir, né? Aí construímos lá embaixo, onde vocês viram que tudo começou. Aí passou aqui, fez a avenida, aí nós construímos aqui na frente, que já estava de frente para a avenida, né? E como aqui já não cabia mais muita coisa, nós construímos a arruda também, e admitimos na arruda também mais colaboradoras, né? Mais trabalhadoras, que são avós, mães e filhas. Nós temos 3 gerações trabalhando aqui dentro. Nossa, que maravilha. Então a gente tem muito orgulho disso. E quando eu fiquei desempregada, eu pus um propósito na minha vida. Que na minha mão, nenhuma mulher ia passar o que eu tinha passado. E isso eu consegui, sabe? Até hoje, nenhuma mulher aqui é dispensada quando engravida. A gente deixa que trabalha. A Aline, nossa funcionária, tem filho. A Carol é funcionária, tem filho. Muitas meninas aqui embaixo têm filho e continuam trabalhando. Não é porque tem filho, é que deixou de ser produtiva. Sim. Então, é uma coisa assim que eu me orgulho muito de ter as companheiras, as colaboradoras que eu falo, né? Que ajudaram a gente nesses 34 anos sobreviver, porque é uma sobrevivência nesse país. Elas continuam com a gente de geração para geração. São quantas mulheres hoje aqui? Quantas colaboradoras? Olha, no total, é que tem muita gente que saiu, foi embora para Rio Preto, que eles se formam, né? Então eles estudam, se formam e vão para Rio Preto. Aí ficam as outras pessoas que estão estudando. Tanto é que a turma da manhã é a turma de estudante. A turma da tarde já é a turma que já estudou. Você estava me contando que todos estudam. Todos estudam. A turma da manhã, geralmente, é quem entra na escola às 2 horas da tarde. E a turma da tarde, geralmente, é quem vai para a faculdade. Sai daqui e ainda vai para a faculdade. Então, tem turmas que estão se formando. Tem gente formada aqui dentro que é advogado, que tem formação, mas continua trabalhando com a gente aqui dentro. Você emprega quantas famílias hoje? Hoje eu acho que está num total de 74 famílias. 74 famílias. 74 famílias. Eu queria que você contasse um pouco quais foram os seus desafios. Muitos. Conta alguns desafios aí para poder inspirar essa mulherada. Porque às vezes tem aquela mulher que já começa a empreender e já logo no primeiro, segundo desafio já desiste. Não pode. E você não é uma dessas. Não pode. Conta quais foram, assim, os maiores desafios, aqueles que te marcaram, assim, profundamente. Um foi a gravidez, né? 9 meses. O outro foi achar um fornecedor aqui em Rio Preto que atendesse a gente, que vendesse as bobinas, porque a gente não fabricava bobina. A gente só cortava e soldava. Então, eu tinha que achar um fornecedor de bobina. Aí eu tive que ir em Rio Preto, conhecer algumas fábricas de plástico. Graças a Deus conheci uma que apoiou muito a gente, mas eu tive que ir lá na produção, na extrusora, fazer o filme para eles poderem atender a gente, porque eles não sabiam que tipo de material que a gente estava querendo. Então, a hora que eu fui e mostrei como é que a gente tinha que trabalhar, eles começaram a abastecer a gente, começaram a vender as bobinas pra gente, de um certo tempo. Aí depois veio o segundo desafio, que foi comprar uma extrusora, para não precisar mais comprar essas bobinas. Aí que foi o desafio pior, porque eu consegui o fornecedor, peguei toda a papelada que precisava, levei para o banco para fazer um financiamento. Aí o gerente chegou e falou que eu não teria condições de pagar essa máquina, porque a minha empresa era muito pequena, eu não conseguiria pagar essa máquina em 3 anos.
Aí foi um desafio muito grande. Eu liguei para o meu fornecedor e falei, infelizmente eu não vou poder ficar, porque o banco não vai financiar. Ele falou, não, mas eu conheço você, eu confio em você e você vai me pagar essa máquina direto comigo. Então você vai me dar, eu vou te vender essa máquina por 1 ano. Você vai me pagar em 1 ano o que você pagaria para o banco em 3 anos. E eu não vou te colocar os juros que o banco te cobraria. Então, para mim foi um desafio. Nesse 1 ano, eu teria que honrar todos aqueles cheques que eu tinha entregado para ele, na confiança de que eu ia conseguir. E graças a Deus e a tudo que a gente lutou, nós conseguimos. Pagamos em 1 ano. Eu peguei essa nota fiscal e levei lá para o gerente, porque ele não era mais de Monte Aprazível, ele já estava em José Bonifácio. Eu levei na mesa para ele e falei, o senhor não falou que eu não conseguia pagar em 3 anos? Pois eu paguei durante 1 ano direto com o meu fornecedor. Então, para nós foi um maior desafio, que a gente não tinha como provar, a gente não tinha mesmo, a gente era pequeno, como é que você vai falar que você consegue fazer uma coisa sem documentação, sem a concreto? Sim. Então eles não acreditavam, então foi um desafio muito grande. Depois foi o desafio das transportadoras, que eu tinha que jogar tudo dentro do carro junto com as crianças e levar para Rio Preto, porque a transportadora não vinha. Aí eu visitei as transportadoras, até que as transportadoras começaram a vir coletar. Aí elas começaram a vir coletar, e depois o desafio também foi de comprar matéria-prima, porque ninguém quer te vender 500 quilos, eles querem te vender 13 toneladas, que é o que cabe num caminhão. Nossa, muita coisa, né? E para você pagar à vista, porque tinha que chegar o material e você pagar. Aí, com a graça de Deus, também apareceu um fornecedor que falou, eu vou te vender 500 quilos, porque lá em Rio Preto eles vão entregar 13 toneladas e eu vou jogar esses 500 quilos em cima dessas 13 toneladas e eu vou te atender. E atendeu. Ô Elaine, você tá falando assim, graças a Deus, mas Deus sempre teve com a mão também ali sobre você, né? Sobre o seu negócio, né? Tenho muita fé em Deus, Nossa Senhora Aparecida, que sempre protegeu a gente e nunca deixou a gente desistir, porque cada desafio é um desafio muito grande. Se desiste, como é que faz? Quando você tinha esses desafios, por exemplo, tem que comprar 13 toneladas, mas eu só preciso de 500 quilos. Você tinha aquela confiança de que você ia conseguir ou você desesperava? Não, eu tinha confiança que eu ia atrás e eu ia conseguir, porque eu não tinha um contato só, eu tinha vários contatos. Então um deles Deus ia abençoar, que ia me atender. Então de um deles, graças a Deus, me atendeu. E hoje a gente compra carretas de 13 toneladas, 750. Você acha que essa confiança foi um divisor de águas, um diferencial para você seguir em frente? Foi. A gente teve muito desafio, né? Por ser mulher, por não confiar, né? Que você está começando, você está ali enfrentando a situação, com criança dentro do carro, com tudo. Você não dá aquela confiança de empresária, né? Ainda mais não tem. Isso a gente está falando de quantos anos atrás? 34 anos atrás. 34 anos. Sim, hoje já tá difícil para mulher empreender, você imagina 34 anos, né? Então, a gente não tinha Google Maps, não tinha Waze, não tinha nada. Então, a gente tinha que meter as caras e ir atrás de transportadora, você tinha que ir atrás de fornecedor, você tinha que ir atrás de tudo. E a gente, graças a Deus, eu consegui, e graças a Deus eu consegui muitas parcerias de mulheres também, que também atendem a gente, que entendem a nossa luta, né? E a gente tem orgulho de ter essa parceria feminina, porque a gente sabe que uma apoia a outra. E a gente junto consegue muito mais. E todo mundo consegue. Toda mulher pode, desde que ela não desista. Você teve muito preconceito, acredito, né? Muito. E hoje, como as pessoas te veem? Tem esse preconceito? Eu acredito que não, né? Hoje já não. Hoje eles já conhecem a Cardoplastique e conhecem a Ruda Plástica como a Elaine. Então, quando eles... Aqui, o que eu fazia, hoje tem 10 mulheres fazendo. Né? Porque eu não tinha computador, eu não tinha internet, eu não tinha nada disso, era tudo feito à mão. E era eu.
Depois que a gente foi ampliando, pegou uma secretária, pegou outra. Hoje tem 10 fazendo o que eu fazia. Então, é bem diversificado. Então, hoje a gente já não tem mais esse preconceito, porque eles conhecem a empresa. Mesmo eu não falando com eles, eles sabem que a Cardoplastia, que a Rudaplastia é Elaine. Eu visitei cliente em Fortaleza que o pai comprava da gente. Agora tá o filho, já tá o neto. Olha. Então a gente vende para esses clientes de geração em geração também. E tem filhas que estão assumindo lá também. Então é um orgulho muito grande da gente estar atendendo família como família aqui, família fora também como cliente. Você entende tudo, você ainda está à frente aqui dos negócios, você entende e sabe todos os setores, tudo como está assim a saúde da sua empresa. Sim. Hoje eu tenho mais a liberdade das funcionárias trabalhando, mas eu tenho o acompanhamento, acompanho mais em casa, né? Que agora estou mais afastada. O Arthur, que é meu filho, está no comando. O Arthur é o diretor, né? É o diretor financeiro. Aí vamos falar que administrativo. Você tem outro filho que também é veterinário em São José do Rio Preto. São José do Rio Preto, André. Então eu tenho assim, o Arthur tomou a frente desde quando a minha mãe ficou doente. Eu tive que cuidar da minha mãe, então eu cuidava da minha mãe, eu cuidava de casa, cuidava da fábrica. E o Arthur estava fora, nos Estados Unidos. Ele passou 9 meses lá. Então quando ele estava lá, ele falou: mãe, como é que tá aí? Eu falei: filho, eu não tô dando conta não, porque a avó tá ruim, né? E eu não tô dando conta. Tô indo para aí. Então ele veio, e a hora que ele chegou, ele mudou tudo. Ele mudou tudo para parte de computação, mudou tudo para parte de expedição, mudou tudo para parte de produção. Então ele veio evoluído, né? Com novidade, com tudo que ele aprendeu na faculdade, ele está implantando. Ai, Elaine, dá vontade de ficar... Quando me falaram que você era a Magalu... Ai, meu Deus, nem tanto. Na área de... termoplástico, eu falei assim, mas será que essa mulher é tão... E realmente é. Ah, obrigada. Nós vamos conferir uns recadinhos de os meus parceiros, né? Enquanto isso, vamos tomar esse cafezinho aqui, ó, delicioso, que você pediu pra preparar pra gente. Já já a gente volta pro nosso bate-papo. Tudo bem. Olá, pessoal, tudo bem por aí? Gente, vocês esses dias ouviram muito sobre o Monjaro, que a gente falou alguma coisa na outra vez. E eu quero falar uma coisa importante que tem ligação com isso e que, infelizmente, é uma situação que não tem como reverter. Até 2030, 630 milhões de pessoas vão estar obesas. E essa quantidade é mais de 60% do Brasil. Então você vê que não é uma situação tão simples assim da gente resolver. E existe um problema grave que chama obesidade refratária. E essa obesidade refratária é um problema para quando você deixa de fazer alguma coisa, você voltar a ganhar rapidamente o peso. Então vamos pensar hoje como que uma pessoa tem que olhar para o emagrecimento de forma que não aconteça direto essa obesidade refratária. Então lembre sempre de 3 coisas: como que está teu intestino, como que está a inflamação e se você tem as mitocôndrias que te dá energia e não te deixa perder músculo, tudo funcionando direito. Aí eu vou falar mais sobre esse assunto na próxima semana, que vocês vão ver que é muito mais sério do que parece. E essa é a nossa sugestão de hoje, da doutora Tânia Almedo, endócrina e nutróloga. Nos vemos na semana que vem, porque você não vai perder! Olá,
Olá, eu sou Patrícia Amarante e hoje eu tenho uma informação para você, mulher, que vai ajudar a sua vida a ficar muito melhor. Se você tem TPM, irritabilidade, está começando a ter aqueles calorões, ou alguns sintomas do climatério, ou muita cólica, eu tenho um mix de óleos que vai te ajudar muito. Clare Calme. Essa mistura de óleos aqui é um excelente regulador hormonal e pode deixar a sua vida e a do seu marido muito melhor. Se você precisa de ajuda para inserir na sua rotina, me chama que eu te ajudo. O momento essencial de hoje veio trazer calma e tranquilidade para os nossos casamentos. Vem comigo, eu sou Patrícia Amarante, aromaterapeuta, e estou aqui para te ajudar com a aromaterapia. Você, mulher, que sente um chamado na sua vida para ter uma liberdade financeira, chegou a sua hora. A Duzane é uma marca que veste e empodera as mulheres. E ela está em busca de você, Duzane Lover, apaixonada. E nós queremos você para o nosso time. Ser consultora Duzane é muito mais do que simplesmente vender. É transformar vidas e você começa com a sua vida, através da sua independência financeira. É trabalhar com liberdade, tendo uma rede de mulheres que crescem e brilham juntas. Venha fazer parte do time que mais cresce para São José do Rio Preto e região. Vem fazer parte do time Duzane, da Angel Alves. Bem-vindos, pessoal! Hoje é dia de sorvete com o programa da Valéria e eu quero falar com vocês hoje do Top Sundae e dos cones trufados que a gente tem aqui na Hoje Sorvetes. Vou dividir vocês em dois times, quem é do cone e quem é do sundae. Vejam só, a gente tem esse sundae aqui de chocolate que é uma maravilha, gostoso, com a calda, tem morango, tem doce de leite, mas eu particularmente gosto mais do cone. Por quê? Eu não resisto, vocês sabem disso, né? A gente tem um cone que é uma delícia. Olha só. E pra vocês verem que isso é perfeito. Eu não resisto, Valéria, e vou fazer vontade em vocês, porque ó, é muito bom. Eu não dou conta. Não consigo nem continuar gravando. Venham provar. Isso aqui é uma delícia. O cone R$ 7,99 e o sundae R$ 5,99. Vocês vão adorar. Vem pra Hoje Sorvetes que é sucesso. Você viu que no meu programa também a maioria é tudo mulheres, né? Verdade. Você sabe uma coisa que me impressionou? A hora que eu fui conhecer a fábrica, a indústria aqui, nossa, tem uma energia muito forte feminina, né? Tem. A gente sente isso, é uma sensação de força mesmo, né? Porque a mulher tem uma força muito grande que nós não estamos desmerecendo os homens, mas é diferente a energia, né? Lutadoras, né? São guerreiras que não deixam a peteca cair. A verdade é essa, né? A dificuldade existe para todo mundo. Só que ali uma ajuda a outra, uma faz o serviço e se dá uma folga, ajuda a outra também. Os dias não são fáceis para ninguém que tem o serviço aqui e tem as coisas fora daqui também. Porque tem muitas mulheres, hoje é o pilar da família, né? Muitas também são elas que têm a fonte de renda maior, né? Uhum. Sem contar os problemas, vamos falar assim, psicológico. O homem hoje, ele tá muito mais fragilizado do que a mulher, né? Uhum. Só que a mulher também, ela carrega uma série de coisas que o homem não tem, por exemplo. Uhum. O homem não tem TPM. Não. O homem não tem um ciclo menstrual. Não. E aí você num ambiente praticamente 100% feminino. Como que você lidar com isso? Tem a caixinha de farmácia. A caixinha de farmácia, tem medicação, tem os absorventes lá,
a mais, quando precisar, né? Tem as medicações que elas já estão acostumadas a tomar, elas já trazem, deixa cada uma no seu armário. Cada uma desenvolve do jeito que consegue, porque sabe que aqui a produção, além delas ganharem o salário delas, elas ganham um prêmio para quem não tem falta, para quem não traz atestado, para quem está sempre colaborando. Então é muito importante esse pontual para cada uma, para que elas tenham o desenvolvimento, seja ser uma encarregada, seja ser uma apontadora de controle de qualidade. Para que elas evoluam profissionalmente, elas sabem que elas têm que dançar conforme a música, elas têm que produzir. Então cada uma sabe como se virar nesses dias, né? Nós temos famas de fofoqueiras. Muito. De que conversa muito. Bastante. Isso reina lá no seu departamento, lá com as mulheres? Olha, mas elas fofocam e produzem? Não, porque a produção, você viu ali, é automática. É. A máquina não dá tempo. E é bem rápido. Não dá tempo de conversar. Quando conversa, é na hora do almoço, na hora do intervalo. Aí elas conversam, na hora que chegam, né? Na hora que saem. Mas durante a produção não dá tempo, porque a máquina tá ali, ó. Vamos explicar para o pessoal que está assistindo a gente, para entender melhor o que é essa indústria termoplástica? Essa é uma embalagem plástica. Nós fabricamos sacos plásticos, pequenos, médios e grandes, sacos de geladinho, sacos de hortifruti granjeiro, sacos para o mercado, para açougue, para hortaliças que eles vêm buscar muito aqui, hot dog, hambúrguer, aqueles lanchinhos pequenininhos que eles chamam de carne maluca, né? Que eles fazem em festa, cachorro quente pequeno, cachorro quente grande, pão árabe. Então fabricamos muitas embalagens, todas virgem, né? E todas com o controle de qualidade com o nome de cada funcionário. Então, se eu estou produzindo aquilo ali está indo com o meu nome. Então é uma responsabilidade muito grande, porque eu estou mandando para o meu cliente aquilo ali que está representando o meu nome e a empresa. Então, todas as embalagens são feitas para São Paulo, para Nordeste, para o Sul, todo, para o Brasil todo a gente atende. A pessoa precisou de uma embalagem, eu estou lá no Maranhão. Só entrar em contato? Tem o site. Nós temos o site, tem as medidas das embalagens no site, o que cada um precisa, é vendido pelo site, é vendido aqui também, e tem os vendedores também que vendem nas regiões. Realmente é uma mulher difícil para inspirar, uma mulher potente. Eu imagino que o seu esposo deve ser igual ao meu, você ligada no 300 e ele no 20. Por aí. Porque a gente quer que a mulher, assim... Eu ainda não sou nem um terço, né, da potência que você é. Nossa, mas geralmente os homens são mais calmos, né, os maridos, né? Por isso que dá certo o casamento. Vamos fazer 42 anos de casado. Então, 42 anos de casado não é pouca coisa. Tem o pós e o contra. Ele é bonzinho, eu sou ruim. Você que as pessoas falam ruim, né? Toda pessoa que é firme é ruim. Então ele é bonzinho, eu sou ruim. Por isso que dá certo, porque senão não dá certo. Os dois bonzinhos não dá certo, os dois ruins também não dá. 34 anos de empresa. 4 anos. Que você fundou e mais 14 que você já trabalhava com isso como CLT. Como CLT. É muito tempo, né? É uma vida inteira praticamente, né? Teve muito choro? Muito choro, muito desespero? Muito. E quando a gente... agora, que nem nessa transição, né? Que a gente tá deixando de ficar muito, porque já tem 10 fazendo o que eu fazia, já tem o Arthur, já tem a Fernanda lá, o Edilson já não vem mais também, não trabalha mais. Então, a gente vai ficando... Como é que fala? Mais tranquila? Mais reservada. Mais reservada. Aposentada. Curtindo mais a vida. Eu não viajava. Então eu não visitava cliente, eu não passeava.
Agora eu estou viajando, eu estou visitando cliente. Mas foi muito, muito difícil a transição de você largar, assim, para todo mundo tocar. Você pensou em desistir? Não, desistir nunca. Porque além da minha família, eu tenho as outras famílias que dependem da gente. Então eu sempre tive muita responsabilidade nisso. Desistir jamais. Teve muitas coisas que aconteceram que dava tudo pra gente desistir. Muita coisa. Mas na hora a gente pensava na família, pensava nas pessoas que trabalhavam aqui, né? E erguia a cabeça e ia. Quando você comprou a sua primeira máquina, você tinha essa visão de que você ia ter uma indústria com 70 famílias aí, dependendo dessa indústria? Você tinha essa noção? Ou não? Você falou, não, eu vou fazer essa, depois se der certo eu vou conseguir a outra máquina, tarará. Você não deslumbrava isso tudo? Não, eu tinha esse desafio. Eu tinha esse desafio de começar com uma, aumentar e ter mais, porque eu tinha feito esse propósito, que enquanto eu estivesse na administração, enquanto eu estivesse na empresa, nenhuma mulher ia passar pelo que eu passei. Porque você trabalhar 14 anos numa empresa e ser descartada assim só porque você ficou grávida, eu achei que, sabe, era muito difícil para mim. Então eu queria que nenhuma mulher passasse pelo que eu passei, porque foi muito difícil, foi muito difícil. A Elaine lá atrás, como que você vê aquela Elaine lá atrás hoje? Olha, eu vejo ela uma lutadora, uma guerreira, que sempre cuidou muito da família, nunca pediu nada em troca, nunca pensou em ser rica e enriquecer e ter coisa melhor. Então tudo que foi acontecendo com o tempo. O tempo foi fazendo a gente, né? Eu tinha uma casa em São Paulo, que a gente morava num sobrado, eu tinha um terreno em Ibiúna, então nós vendemos o terreno de Ibiúna, compramos um terreno aqui, aí vendemos a casa lá em São Paulo, fizemos a casa aqui. Então tudo foi assim para a gente ficar aqui. E foi crescendo, né? No que era 4 funcionários quando nós começamos aqui, hoje 74. Ô, Elaine, e a pandemia, Elaine? Como que a indústria aqui passou por esse momento da pandemia? Foi muito complicado, né? Porque todo mundo usando máscara, né? Todo mundo com álcool gel. Você não parou? Não paramos. Nós continuamos, mas tudo bem restrito, né? Quando um tinha sintomático, alguma coisa já afastava, né? Ficava sem. Nós tivemos muita queda de produção, porque muita gente pegou, muita gente não pegou. Então teve alguns que preferiram ficar em casa, nós demos férias, porque tinha criança que não ia para a escola, não tinha creche, não tinha nada, ficou em casa de férias. Então a gente teve muita queda de produção, tivemos que negociar pagamentos, fornecedores, tivemos queda nas vendas, né? Porque ninguém quase comprou, que foi difícil. Mas por incrível que pareça, depois foi melhorando e todo mundo parece que foi acostumando com a pandemia e a coisa foi fluindo. A época de pandemia foi a época que depois melhorou mais do que em 22. Em 21, onde apareceu a pandemia, foi muito mais, destrinchou mais, vendeu mais do que em 22. Então, para você ver que a gente tendo todo cuidado, dispensando, dando férias, mesmo que desse menos produção, que desse menos lucro, como dizem os empresários, né? A gente conseguiu que todo mundo sobrevivesse. Graças a Deus não teve nenhum que faleceu, nenhuma perda. Você não precisou fazer demissões? Não precisamos fazer demissões, nós continuamos com o pessoal. Então teve muita, foi muito ruim, mas ao mesmo tempo foi muito aprendizado, porque a gente já não tinha mais esse cuidado, né, de álcool gel, de cuidado, não tinha. Então começamos a ter um cuidado que não tinha. Você comentou que
o Arthur agora que é o diretor, né? É o administrador. Que é ele que tá administrando tudo aqui, que você tá meio aposentada. Como foi passar esse bastão aí pro Arthur? Foi difícil, né? Porque você vem assim, você vai se sentindo inútil, né? Porque, de uma certa forma, é difícil até de falar. De uma certa forma... Ah, não chora que eu choro também. De uma certa forma, é uma vida, né, que a gente tem. E eu falei pra ele que eu gostaria muito que ele continuasse com esse propósito de não demitir nenhuma mulher que ficasse grávida e de que crescesse. Ele, junto como administrador, fizesse a coisa fluir como a gente tinha fluído nesses 34 anos, né? 34 anos é uma vida, né? 34 com mais 14, uma vida. Muito. Você, mesmo passando o bastão pra ele, tudo, você ainda dá teu espetáculo, assim? Ou não? Não, a gente tem reunião toda quinta-feira, cada 15 dias, né? E nessa reunião é colocado tudo o que precisa ser resolvido. Então a gente resolve num comitê, e esse comitê é feito o que foi designado, o que foi resolvido. Mas a gente participa mais agora como... Conselheira. Uma conselheira, né? A gente vai aconselhando, é bom isso, não é bom aquilo, né? Segura ou não segura, e assim vai, né? Porque a inteligência dele agora é totalmente diferente da nossa, é treinamento, é estudo, né? É outra geração, vamos falar assim, né? É outra geração, hoje é mais tecnologia, né? E ele tá mais preparado agora pra isso. Mas você, todo o seu legado tá aí, né? Tá. Foi feito. Foi feito e daqui pra frente é o filho, né? Que vai... O filho vai tocando, ele vai administrando, né? E vamos ver se Deus abençoa que ele consiga fazer mais do que a gente fez até hoje, né? Porque eu tenho fé, porque ele é muito inteligente, ele é muito esforçado, dedicado, né? E ele também é pai, também tem uma neném, ele sabe como é difícil manter família, né? Então ele tem aqui como família também, né? Então eu acredito que consiga e faça melhor do que a gente fez ainda. A sua recomendação principal para ele é sempre o olhar para as mulheres, né? Sempre olhar para as mulheres, não jamais deixar elas passarem pelo que eu passei, né? Nunca. Deixa uma mensagem para a mulher empreendedora de hoje. Essa mulher que vai empreender, que vai começar um negócio, até que já está empreendendo, né? Às vezes está com vontade de desistir. Deixa aí uma mensagem para essa mulher. Hoje, a situação é bem mais diferente do que foi lá em tantos anos atrás, né? Mas eu oriento assim, que toda dificuldade tem um desafio que tem que ser enfrentado. Se ele não for enfrentado, lá na frente a gente se arrepende de não ter enfrentado esse desafio. Então fica assim, não desistam, lutem, consigam, vocês podem, vocês são guerreiras, vocês são mulheres, tem mulher solo, mulher mãe, mulher que ajuda, mulher que trabalha sozinha, mulher lutadora, guerreira. Então vocês podem, vocês conseguem e nunca desistam. Elaine, para fechar assim, eu te perguntei como que era a Elaine lá atrás, né? E como que você vê a Elaine de hoje? Hoje eu tô mais tranquila. Hoje eu faço pilates, hoje eu viajo, eu marco uma viagem com o marido uma vez por ano, pelo menos. Já estamos tirando passaporte pra gente viajar pra fora. Olha. Então agora eu vou começar a aproveitar a vida. Como é bom, né? Levar. Aproveitar a vida, saber que você venceu, que você conquistou um espaço aí onde a mulher nem dominava esse espaço, que eu falo assim, de dona de indústria, né? E tudo. Guerreira. Você é uma maravilhosa, uma mulher que inspira qualquer pessoa que conhece a sua história ou que te conhece, sem contar
tua simpatia. Obrigada. Tua força, que a gente só de conversar com você já sente essa energia. E essa energia tá dentro da indústria. Obrigada. Foi um prazer vir te conhecer e bater esse papo com você. O prazer foi todo meu, eu te agradeço muito. E foi um prazer, assim, conhecer e poder passar um pouco da nossa história, né, para vocês. Eu acho que você poderia aproveitar essa aposentadoria e ir palestrar para ajudar outras mulheres. Eu acho que você poderia fazer isso. Eu vejo o que puder ser feito, a gente pode agendar, pode fazer. Esse foi mais um Conectado com essa mulher fantástica, essa mulher forte. Eu vou ficando por aqui e até o próximo Conectados. Gente, o programa não acabou ainda não. Ela está achando que o programa já acabou, mas nós temos uma surpresa para ela. Bom, meu nome é Vanilton Gerson, né? Eu sou marido da Elaine, uma das fundadoras, né? Junto com o irmão dela, Edilson, né? Daqui. E o trabalho deles foram muito bom até hoje, muito sofrido, muito, assim, com muitos problemas financeiros, problemas, né, políticos, que deram muita, assim, dificuldade, né? Todos esses anos aqui, nos 34 anos aqui dessa empresa. E eu entrei aqui 20 anos depois. Já entrando aqui, trabalhando com eles, né? Dando a maior força para eles aí também. E graças a Deus nós estamos aqui até hoje, né? E vamos à luta aí, continuar para ver se conseguimos crescer mais. Ela foi, no caso, a base de tudo aqui nessa empresa, né? Ela e o irmão dela, é claro. Mas o que ela batalhou, o que ela correu, juntos com... Eu trabalhava em outras empresas, né? E ela trabalhava junto com meus filhos dentro do carro, né? Crianças. E ela fazendo entrega, produzindo aqui também. E correndo atrás de crescer a empresa, né? E até que ela conseguiu, graças a Deus, chegou onde nós queríamos. Mas é claro, nós queremos mais. Mas vamos continuar na luta, né? Muito orgulho dela, tá? Eu amo muito ela e graças a Deus, né? Nossos filhos estão formados, graças a ela, graças a essa empresa, né? E nós tivemos filhos formados e todos eles bem, graças a Deus. Agora aproveita que ela não tá vendo, manda uma mensagem pra ela. Você. Elaine, obrigado por ser essa esposa maravilhosa, essa esposa de raça, de garra, tá? Eu te amo muito, né? E agradeço também o que você fez por mim e pela minha família e por todas as famílias aqui que trabalham aqui nessa empresa. Bom, assumir as empresas da minha família é um ato de liderança e de muita responsabilidade. A minha mãe fundadora, junto com meu tio, com meu avô, com meu pai, mostrou que com coragem e determinação é possível transformar dificuldades em oportunidades. Ela enfrentou desafios, preconceitos, e hoje a minha missão é inspirar nosso time, valorizar cada trabalhador e garantir que a qualidade do que produzimos e vendemos reflita esse legado. A minha missão também é zelar pelo passado, mas principalmente construir um futuro com muita inovação, confiança e bons resultados. Olá pessoal, eu sou a Dija, trabalho na Cardoplastic e Arruda Plast e essas empresas estão há mais de 34 anos no mercado, fazendo história, né? E o nosso diferencial são 90% da equipe é de mulheres. E eu tenho orgulho em fazer parte dela. E assim, trabalhar com a Elaine é muito bom. Ela passa uma garra, uma força, ela tem uma história muito forte. Eu adoro passar parte do tempo com ela e estar sempre aprendendo. E ela serve como uma inspiração para mim, de força e garra. Meu nome é Aline Calzeta, eu tenho 37 anos, trabalho aqui desde os meus 18. Sexta-feira agora eu já completo 19 anos de empresa. E aqui pra mim é minha segunda casa. Me apeguei bastante às coisas, às pessoas, o lugar. Gosto muito de trabalhar aqui, do que eu faço, porque a mulher ela é mais organizada, mais detalhista. Então a gente percebe que é feito com amor as coisas que a gente faz aqui.
Bom, eu agradeceria a oportunidade que ela me deu, que eu era novinha, eu não tinha experiência nenhuma, nunca tinha trabalhado na minha vida, e ela teve paciência. e tipo assim, ela me viu, eu já brinquei com isso com ela já me viu crescer aqui, fazer faculdade, casar, ter filho, então ela faz parte da minha vida, né? E eu agradeço muito a toda a dedicação que a gente teve. Olá, eu sou a Evelyn, trabalho na Rudoplastic faz 11 anos, uma empresa bem flexível para nossa cidade, onde gera muitos empregos, principalmente para nós mulheres. Para mim é prazeroso, porque eu me sinto ativa, né? Me sinto uma mulher que eu posso fazer e eu faço, né? A gente trabalha aqui com horários flexíveis, que ajuda muito nós que somos dona de casa, somos mães. O que a gente pode contar com a empresa está sempre aberta, então é uma empresa que nos acolhe, principalmente nós mulheres. Vou bater nessa tecla de novo, né? Porque a maioria são mulheres. Sim, é um exemplo mesmo, um espelho que a gente, pela experiência, né, muito tempo aqui na empresa e sempre mostra que em crises a gente está sempre em pé, a empresa está sempre à altura do que ela mostra pra gente. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Silmara, eu trabalhei aqui na empresa durante mais de 25 anos, então a gente tem uma relação hoje criou-se um laço, digamos assim, familiar, né? E trabalhar aqui pra mim foi muito bom. É onde toda a bagagem que eu trago da minha vida hoje foi decorrente aqui. Tudo que eu aprendi foi aqui, com a Elaine e com o restante da diretoria. A Elaine patroa, ela é bem exigente. E tipo assim, só que ela deixa a gente, de certa forma, à vontade. Então a gente teve assim, como todo lugar tem, né? Então a gente sempre teve os altos e os baixos. Porém, a gente sempre chega num conceito e graças a Deus sempre deu tudo certo. Olha, sobre o ambiente, tipo assim, começou a aparecer alguns homens e aqui é 90% mulheres, né? E a maioria das mulheres sempre teve cargos, né? Então foi assim, quando vieram homens, alguns deles tipo assim, não, eu não quero ser liderado por mulheres. Mas aí com jeitinho você vai entrando, você vai tendo um apoio da direção e a gente vai contornando até você ganhar aquele respeito, né? Eu queria agradecer por todos esses anos, por todo o aprendizado, porque a gente criou um laço, igual eu falei no começo, né? Um laço bem familiar. E, tipo assim, sempre que eu precisei, ela sempre esteve apoiando em alguns quesitos, mesmo particular, né? Sempre teve um apoio. E quando eu decidi a sair da empresa, para mim foi muito difícil mesmo, porque foram muito tempo, né? Então, foi complicado. É como se tivesse cortado um cordão umbilical. E é difícil, né?